Bom dia, bom dia, bom dia! 6 horas, acorda Brasil! Bom dia para todo mundo! Que prazer aqui estar com você nesse Desembarachando, você que está ao vivo, bom dia, você que está vendo o conteúdo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí, obrigado pelo carinho de sempre e é um prazer estar de novo aqui. É isso aí, nesse momento de troca, de interlocução e é diversão também. É muito gostoso estar aqui e eu aprendo muito com toda essa experiência aqui. Vamos ao que interessa? Eu vou começar hoje lendo uma história bem interessante, talvez você conheça essa história e eu peço aí a tua paciência, vou pegar um papel aqui porque eu não decorei a história toda, então eu vou ler essa história rapidinho e depois faremos algumas considerações, né? Era uma vez um rei que chamava de seus todo o poder e todos os tesouros da terra, mas apesar disso não se sentia feliz e a cada ano se tornava mais melancólico. Então um dia mandou chamar seu cozinheiro predileto. Ele disse: "Por muito tempo tens trabalhado para mim com fidelidade e me tens servido à mesa as mais esplêndidas iguarias, de modo que te sou agradecido. Porém, desejo agora uma última prova do teu talento. Deves-me fazer uma omelete de amoras, igual àquela que saboreei há 50 anos em minha mais tenra infância. Naquela época, meu pai travava guerra contra seu perverso inimigo, a Oriente. Este acabou vencendo e tivemos de fugir. E fugimos, pois, noite e dia, meu pai e eu, através de uma floresta escura, onde afinal acabamos nos perdendo. Nela vagamos e estávamos quase a morrer de fome e fadiga, quando por fim topamos com uma choupana. Ali morava uma velhinha que amigavelmente nos convidou a descansar, tendo ela própria, porém, ido se ocupar do fogão. Não muito tempo depois estava à nossa frente uma omelete de amoras. Mal tinha levado à boca o primeiro bocado, senti-me maravilhosamente consolado e uma nova esperança entrou em meu coração. Naqueles dias eu era muito criança e por muito tempo não tornei a pensar no benefício daquela comida deliciosa. Já era rei quando mais tarde mandei procurá-la. Vasculhei todo o reino. Não se achou nem a velha, nem qualquer outra pessoa que soubesse preparar a omelete de amoras. Agora quero que atendas este meu último desejo. Faze-me aquela mesma omelete de amoras. Se o cumprires, farei de ti meu genro e herdeiro do meu reino. Mas se não me contentares, deverás morrer." Então o cozinheiro disse: "Majestade, podeis chamar logo o carrasco. Conheço, é verdade, o segredo da omelete de amoras e todos os seus ingredientes, desde o trivial agrião até o nobre tomilho. Sei empregar todos os condimentos. Sem dúvida há também o verso mágico que se deve recitar ao bater os ovos. E sei que o batedor de madeira de bucho deve ser sempre girado num só sentido. Contudo, ó rei, terei de morrer. Minha omelete não vos agradará ao paladar. Jamais será igual àquela que vos veio pelas mãos da velhinha. Pois como haveria eu de temperar a coisa com aquilo tudo que nela desfrutastes e que vos deixou o Senhor a impressão inesquecível? Faltará o perigo da batalha e o seu picante sabor, a proximidade do pai na floresta desorientadora, a emoção e a vigilância do fugitivo perdido. Não será omelete comida com um sentido alerta do perseguido. Não terá o descanso no abrigo estranho e o calor do fogo amigo.
A doçura da inesperada hospitalidade de uma velha. Não terá o sabor do presente incomum e do futuro incerto. Assim falou o cozinheiro. O rei, porém, calou um momento e não muito depois consta haver dispensado dos serviços reais o cozinheiro, rico e carregado de presentes. Essa história me faz pensar muitas coisas. E me faz pensar uma coisa que eu penso que muitas pessoas pensam também. Um monte de palavra pensamento, né, Baracho? Tem momentos na vida que vem na nossa cabeça aquela ideia de que o nosso passado era melhor. Quando começamos a lembrar do passado, não estou dizendo todo ele, mas parece que ele era melhor. A gente pega, por exemplo, as pessoas com mais idade e elas falam isso, né? Elas falam que a vida no passado era uma vida melhor. Era uma vida melhor. E que a vida hoje não é boa como era no passado, né? Mas aí se voltássemos a esse passado, a pessoa lá naquele passado, que já é um presente, ela pode talvez falar que o passado em relação àquele momento era melhor. E se pudéssemos voltar a esse outro passado dessa pessoa, que se tornaria, apaguei a luz, que se tornaria um presente novo, então ela falaria que aquele passado era melhor de novo. Tá entendendo? Então sempre o passado sendo melhor. Sempre o passado sendo melhor. E não estou dizendo que naquele passado não teve questões difíceis. Claro. E alguns, quando falam do seu passado, vão falar que o passado não foi melhor não. Ah, Baracho, o melhor é hoje. Porque o passado que eu tive foi muito difícil, muita luta, muito problema, fome, abandono, violência. Sim, entendo. Infelizmente, alguns têm esse passado muito tenebroso, muito ruim, e hoje celebram o presente. Apesar das dificuldades do presente, apesar até de entenderem que a vida pode estar mais difícil hoje, mas ainda assim é melhor. Alguns podem falar isso. Mas voltemos a essa ideia do passado que sempre é melhor, né? E vai voltando a esse passado, e vai voltando a esse passado, e outro passado fica melhor, e outro passado fica melhor. Na verdade, qual que é o grande passado melhor? Qual que é o grande passado da nossa vida que é melhor? Bem, os especialistas da saúde emocional vão falar que o nosso grande passado era aquele que estávamos no útero, né? Lá da nossa mãe, naquele lugar onde estávamos conectados a alguém, sendo nutridos, recebendo calor, recebendo alimentação, recebendo segurança, sem precisar fazer nada, não sei, ficar ali, sem precisar lutar, de certa maneira, com algumas coisas do lado de fora, que quem vai lutar é quem está fora. E, enfim, então alguns falam que o nosso grande passado era aquele lugar do útero. Ah, Baracho, é duro viver, né? É duro os enfrentamentos da vida. Realmente, a vida tem as suas durezas, a vida tem as suas questões e parece que com o passar do tempo vão ficando cada vez mais difíceis. Por isso que talvez falamos que o passado era melhor. Parece que no passado não tinha tanta coisa assim. Até quando a gente olha uma criança, a gente fala assim, né? Que legal essa fase de não pensar em boleto, de não pensar em imposto de renda, de não pensar em um monte de coisa. Sim, sim. Alguém pensa por nós isso, né? Mas como diz o meu analista, uma vez vivo, não dá para ficar ileso. A vida é pôr-se a estar. A vida realmente é viver as experiências, boas ou ruins. E cabe a cada um, de acordo com a sua vivência, com seu arsenal de pensamentos, da cultura, do modo que vê a vida, lidar com isso. Alguns lidam melhor, outros lidam pior. Mas é interessante essa questão de voltar a um tempo no passado e ali seria o melhor tempo. Nesse texto que li agora há pouco, nós temos um rei que queria voltar a comer aquele omelete lá da época da infância dele, que fez tão bem para a vida dele. Aquele rei, com mais de 50 anos, ele queria acrescentar
alguma coisa na sua vida para lhe dar felicidade. Ele queria acrescentar aquela vivência do omelete no seu hoje, pegando uma coisa do passado que foi bom, uma parte, a fuga lá do rei inimigo, isso não é fácil não que ele passou com o pai dele, mas a parte do omelete, né? Essa parte foi boa. E essa parte faz parte do passado ter sido boa. E ele resgatou isso. E pediu para o cozinheiro fazer um omelete igualzinho àquela, para poder aplacar o seu sentimento de tristeza, enfim, como diz o texto ali, a melancolia que ele estava passando. Será que isso é possível? Será que é possível realmente alguma coisa do passado ser vivida exatamente hoje? Exatamente hoje? Os filósofos dizem que não se pode passar pelo mesmo rio duas vezes. Quando a pessoa passa pela segunda vez dentro do rio, com água até a cintura ou nadando, enfim, já não é o mesmo rio e já não é a mesma pessoa. Só que ainda assim nós desejamos viver igual a algumas coisas. Então o rei, ele queria agregar alguma coisa ao seu presente. Ele queria adquirir aquela experiência de novo, para poder ficar feliz. E aí vem um pouco o nosso conceito de felicidade, né? Será que felicidade é apenas adquirindo ou agregando coisas? O que você acha? A felicidade é tão somente quando eu agrego e adquiro, aí eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero estar ali, eu quero, porque querendo, agregando, colocando coisas em minha vida, eu ficarei feliz. Será que a vida é apenas adquirindo coisas? Será que a vida também não é feliz? Será que felicidade não é também quando eu elimino coisas, né? Aí começamos a fazer o exercício e eu tô com o meu caderninho aqui, né? Então, mais uma vez citando essa história do rei, aquele rei queria adquirir ou readquirir aquela omelete de amoras para poder viver uma boa sensação, para poder fazer bem-estar a ele diante da melancolia que ele estava vivendo no seu presente, né? Só que uma coisa é assim, né, gente? O que foi, foi. O que passou, passou. E na vida nós temos que muitas vezes entender que tem coisa que não vai voltar. Uma coisa que pode voltar, é claro, é aquela memória, resgatar aquela lembrança, resgatar aquela vivência. Então você lembra como se fosse hoje, faz bem lembrar. Eu faço muito esse exercício. Eu lembro de coisas boas que eu vivi para poder me fazer bem hoje, né? Ah, Baracho, tá, mas não era legal poder fazer igual? Fazer igual a gente não vai fazer, mas podemos fazer de alguma maneira. Podemos fazer de uma maneira muito semelhante, mas podemos também ter outra experiência. E para poder ter outra experiência, que pode ser muito boa também, por que não? Nós temos que eliminar algumas coisas, eliminar aquela idealização de querer que seja exatamente igual. Mas isso é uma questão do ser humano mesmo, né? Nós temos uma tendência, até pelo nosso cérebro, a neurociência explica isso, né? Nós temos uma tendência em sempre nos aproximar daquilo que é familiar. Nós temos uma tendência em sempre nos aproximar do que é o modo de segurança. Quanto menos o nosso cérebro gastar menos energia, melhor. Isso faz com que nós fiquemos travados perante o novo. E pensar que o novo ou diferente vai ser tão somente ruim, porque é desconhecido. Quem disse que não saber o que vai acontecer é tão somente ruim? Quem disse que não saber o que está por vir é tão somente uma possível experiência ruim? Quem disse que o desconhecido tão somente é ruim? Ruim é não conhecermos, eu concordo, dá um desconforto. Agora, se vai ser ruim, se vai ser bom, somente vivendo aquilo. Se o omelete diferente, novo, feito pelo cozinheiro, apesar dos mesmos ingredientes, mas aquele manejo que ele descreveu, que só aquela velhinha teve, é pensar que vai ser ruim, só porque é diferente, vamos observar esse omelete. Vamos observar esse novo omelete. Então, o cenário não é mais o mesmo.
o cenário não é mais o mesmo. Só que nós insistimos em manter os mesmos cenários. Podemos ter lembranças muito boas, mas o cenário já é diferente. Ah, eu quero voltar naquela chácara onde eu passava a minha infância. Pode voltar na chácara, mas as experiências não serão iguais às da infância, mas vão ser experiências que, se eu bloquear minha mente, eu perco de ter essas experiências, eu perco de ter isso. Então, é interessante a gente pensar nessa questão de que podemos ter outros omeletes e ainda assim pode ser muito bom. Só que nesse campo de buscar aquilo que é familiar, por exemplo, no campo dos relacionamentos, tem gente que se coloca nesse lugar em relação a outra pessoa de oferecer alguma coisa igual ali que aquela pessoa precisa. Eu vou fazer aqui, tipo num casamento, né? Eu vou fazer agora com você a vez do seu pai. Eu vou fazer com você a vez da sua mãe. Eu vou fazer aqui a vez do teu irmão. Não vai ser igual. Embora muitas pessoas num casamento, por exemplo, num relacionamento, vão buscar um pai, vão buscar uma mãe. A pessoa até se percebe, né? Nossa, o meu marido, a minha esposa tem características parecidas com o do meu pai, com a da minha mãe. É curioso isso, né? Olha como nós buscamos a semelhança, olha como nós buscamos o omelete igual, o mesmo modo, o tempo todo. Só que não vai ser da mesma maneira, porque num dado momento, aquela pessoa que parece meu pai ou minha mãe vai mostrar em dado momento que ela é diferente, que ela é ela. Aí eu me frustro, né? Porque eu quero aquela pessoa no lugar que eu idealizo. E ela não é o que eu idealizo. Ela é ela. Ela não é aquele omelete que eu queria da infância. Ela é outro omelete. É um omelete, mas é outro. Tá entendendo a questão aqui de hoje? Tá compreendendo? E assim, tem gente que coloca então alguém semelhante nesse lugar de um cônjuge que vai lembrar alguém da sua história, alguém da família. Só que, como falamos agora há pouco, não se passa pelo mesmo rio duas vezes. Não se passa pelo mesmo rio duas vezes. E aquele rei, ele queria comer o mesmo omelete, ter a mesma experiência. E é interessante que, voltando aqui ao texto, me chama a atenção aqui, né? Por exemplo, quando o cozinheiro explica, né, muito honestamente, e ele fala aqui no final, ó, não terá o sabor do presente incomum e do futuro incerto. Então é mais do que a omelete. É aquele trajeto que ele e o pai dele fizeram na floresta, se perderam. Tudo isso conta. Tudo isso é o cenário. Então não é tão somente o omelete. Ah, é barato, então não pode fazer omelete? Claro que pode. Ah, não pode voltar naquele lugar lá? Claro que pode. Não pode até reencontrar a mesma pessoa? Pode também. Claro que muita coisa vai ser semelhante, muita coisa vai relembrar, muita coisa vai ser até mesmo igual, vamos colocar assim. Mas ainda assim, haverá aquele quê de olhar além disso, de uma nova experiência. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. E quando a gente tem aquela ideia de que o passado era melhor, aquele passado que eu quero voltar, que era melhor, quando eu estava lá, eu lamentava aquele passado. Em alguns casos, não fecha o filtro. Eu lamentava aquele passado, mas eu quero voltar, eu quero voltar. E no fim das contas, eu concordo com esses especialistas da saúde emocional, né? Parece que a gente quer voltar realmente ao grande passado, que era o útero. E cada um quer voltar ao seu passado, né? Só que isso ao extremo nos bloqueia a olhar o nosso presente, a olhar o que eu posso fazer, olhar a possibilidade de uma outra omelete, olhar a possibilidade de uma vida além daquela que eu vivo. E não adianta, pessoal, em dados momentos da vida, a gente vai ter que pular o muro, a gente vai ter que ir além, a gente vai ter que cruzar aquele mar, a gente vai ter que fazer uma travessia. Não adianta. Eu posso trazer, é claro, muito da minha história, ou toda a minha história. Eu vou trazer todos os meus referenciais, aquilo que eu me agarro, aquilo que eu acredito, para me dar a maior segurança possível. Mas ainda assim, nós havemos de lidar com um quê do desconhecido, do um quê do possível novo, do quê da nova experiência. A gente vai com umas coisas na cabeça,
e vive lá uma experiência. Nossa, eu fiquei tão assim empolgado para essa experiência. E quando chegou aqui não foi nada do que eu pensei. Não vai ser nada do modo que pensou. Aquela viagem, aquele encontro. E se eu ficar pensando naquilo que não foi, porque eu pensei, idealizei, eu não olho aquilo que está acontecendo. Tá entendendo? Eu deixo de olhar o que está acontecendo, que é importante também. E que pode me trazer novas vivências, novas memórias, né? Então, se eu ficar tão somente focado naquilo que não foi como eu queria, eu deixo de olhar o que está realmente acontecendo, né? Então eu vou para um lugar, penso um monte de coisa, chega lá não é do modo que eu pensei e eu falo que foi um fracasso, que foi frustrante aquela viagem, que não foi boa, mas eu deixo de olhar as coisas boas, que mesmo sendo diferentes, mas eu poderia me conectar. Então, essa questão do omelete, o cozinheiro foi muito honesto. E assim como o cozinheiro foi honesto ao rei, nós também temos que ser honestos com aquelas pessoas que tentam nos colocar também nesse lugar de eu alimentar uma coisa igual que não tem mais. Alguém pode querer colocar você nesse lugar, de você como cozinheiro do outro, fazer exatamente como ele quer. E se você se enfiar nisso e confirmar essas coisas, você vai estar alimentando fantasia, você vai estar alimentando ilusão naquela pessoa. Quanto tempo você vai aguentar mantendo isso na pessoa? Não vai dar muito tempo. Sustentar uma imagem desgasta. Então haverão pessoas que vão querer que você seja esse cozinheiro para fazer isso com elas. E aí eu vou e mantenho a pessoa na ilusão. Tentar fazer igualzinho. Impossível, impossível. E assim também eu vou querer que pessoas me mantenham também nisso, né? E aí você vai querer que um cozinheiro faça para você a omelete do mesmo jeito. É impossível também. Então agradeça a vida, agradeça a Deus, por mais que você não goste na hora, vai doer, mas agradeça se na sua vida surgir um cozinheiro que vai ajudar você sim, mas vai abrir os teus olhos mostrando a realidade das questões, tá entendendo? Assim é, por exemplo, um processo de análise. O analista, ele não vai ser esse cozinheiro que vai se ajustar ao que o rei tanto quer. Ele vai estar oferecendo ilusão. O analista vai mostrar que a vida realmente não é do modo todo como a gente quer. Há um quê de encarar uma realidade. E que bom que alguém abre os meus olhos. Que bom que alguém faz isso. Que bom que alguém abre o meu olho. Ok, eu quero viver um bem-estar, mas eu quero sair da ilusão também. Eu sempre lembro de uma situação que te acompanhou uma vez, de uma moça que estava num relacionamento há muito tempo, e ela disse em certo momento que o namorado a deixou, e ela falou assim: eu tive uma desilusão amorosa. E eu peguei e falei: meus parabéns. E ela: o senhor é louco? Que isso? Eu estou sofrendo com a minha desilusão e você me dá parabéns? Sim, tenho respeito à sua dor. Mas quando você fala que teve uma desilusão, significa que você saiu da ilusão. Aquele cozinheiro fez isso com aquele rei. E aquele rei, não foi fácil, mas ele entendeu isso. Ele não negou a fazer o omelete, mas não seria o mesmo omelete da época da infância. Assim como as pessoas hoje nunca vão poder fazer igual a uma situação que eu tive no passado, né? E elas podem realmente querer isso da gente. Ou eu posso querer isso de alguém. Então o importante é pensar que, ok, é muito normal que possamos trazer o nosso passado como referência para o nosso presente. Só que não vai dar para ser totalmente igual. A vida nos convida para olhar um pouco além, o diferente, o desconhecido, que pode parecer a coisa mais horrível do mundo, mas é um convite para a invenção, para a criatividade e para fazermos alguma coisa diferente que possa melhorar a nossa vida. O omelete não vai ser totalmente igual, mas dá para caminhar, dá para viver e está tudo bem.
Beijo no coração. Obrigado a você que veio até aqui. Se lembrar de alguém depois, você fala assim, que legal isso aqui, poderia alguém assistir. Vai estar gravado aqui no meu Instagram, no meu feed. Manda para alguém, compartilha. Quem perdeu aqui o começo, vê tudo de novo. Conhecer essa história? O que achou da história da Omelete, do rei da Omelete? Tá certo? Obrigado pela sua atenção e até o próximo Desembaraxando.